Nas profundezas do Sistema Solar, a cerca de 880 milhões de milhas de distância da Terra, ocorre um fenômeno intrigante. O planeta gira de maneira graciosa, conquistando os interesses dos astrônomos por séculos. Bem-vindos ao enigmático reino de Saturno, o gigante gasoso que abriga segredos fascinantes. O padrão hexagonal artificialmente visível em seu polo norte e as chuvas misteriosas que caem sobre Saturno, vistas do espaço, acrescentam uma aura de mistério. Recentemente, os cientistas observaram algo incomum acontecendo com os anéis de Saturno, levantando preocupações sobre o destino de nosso vizinho cósmico em um futuro distante. Embora a Terra não possa contemplar os majestosos anéis de Saturno, os astrônomos estão intrigados com a possibilidade de sua iminente dissipação. O que motiva essa crença e o que são esses elementos estranhos em movimento nos anéis de Saturno são questões que despertam a curiosidade dos estudiosos. As primeiras imagens detalhadas de Saturno, capturadas pela sonda Pioneer 11 em 1979, marcaram o início da nossa exploração para entender esse gigante celestial. No entanto, foi somente com a chegada da missão Cassini, em 2004, que os cientistas começaram a desvendar as verdadeiras maravilhas desse mundo. À medida que continuamos a estudar Saturno, o planeta ocasionalmente revela seus segredos, destacando quanto ainda temos a descobrir sobre sua natureza intrincada. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com um núcleo que representa cerca da metade do raio do planeta e pesa de 12 a 20 vezes a massa da Terra. Surpreendentemente, se houvesse um reservatório grande o suficiente, Saturno flutuaria na água devido à sua densidade de aproximadamente 0,687 gramas por centímetro cúbico, tornando o planeta menos denso do Sistema Solar. No entanto, sua singularidade não para por aí. Enquanto a maioria dos outros planetas orbitando o Sol apresenta formas quase esféricas, Saturno é o mais achatado de todos. Com um período orbital de aproximadamente 10,5 horas, o planeta gira notavelmente rápido, resultando em uma protuberância gasosa proeminente em seu equador e um achatamento nos polos. Medindo cerca de 75 mil milhas de diâmetro no equador e estendendo-se por aproximadamente 68 mil quilômetros de um polo ao outro, Saturno exibe uma forma única. As características faixas amarelas e douradas visíveis da Terra são causadas pelos ventos extremamente rápidos na atmosfera superior, atingindo velocidades incríveis de 1.100 milhas por hora. No entanto, uma observação cuidadosa do sexto planeta revela algo verdadeiramente extraordinário. Um padrão hexagonal colossal com aproximadamente 20 mil milhas de diâmetro. Esse inspirador hexágono de proporções imensas pode inicialmente dar a impressão de ser uma intrincada megaestrutura, adicionando mistério ao fenômeno. O padrão está em transição de uma sombra azulada para um tom dourado, conforme mostram as imagens de alta resolução da Cassini. Essas imagens foram compiladas meticulosamente para criar uma animação impressionante, revelando esse fenômeno em cores vibrantes pela primeira vez. Localizado no polo norte de Saturno, o hexágono abriga um furacão colossal em seu centro, com um olho que ultrapassa em tamanho os furacões terrestres em incríveis 50%. Vórtices avermelhados se dispersam ao redor do furacão, girando em harmonia no sentido anti-horário da corrente de jato hexagonal. Dentro do hexágono, há uma notável diferença na composição de partículas em comparação com o exterior. Partículas de neblina menores são abundantes dentro do hexágono, enquanto partículas maiores são escassas. Fora do hexágono, a situação se inverte. Uma das características mais intrigantes dessa tempestade de 6 lados é a sua resiliência. Enquanto os furacões na Terra duram apenas uma semana, esse notável hexágono persiste por décadas ou até séculos. Como uma tempestade monstruosa como essa se forma, permanece uma questão fascinante.
Através de simulações de computadores, foi revelado um fenômeno intrigante conhecido como convecção térmica profunda. Quando o calor é transferido através de um fluido ou gás, o movimento resultante pode gerar fluxos atmosféricos que levam à formação de grandes ciclones polares e um padrão de jato para leste em altas latitudes. Essas características atmosféricas combinam-se nas regiões superiores do planeta, dando origem à forma hexagonal distinta e inesperada observada no Polo Norte de Saturno. A persistência desse hexágono é o resultado de tempestades profundas formando-se dentro do planeta, a milhares de quilômetros abaixo do topo das nuvens. Essas tempestades formam um fenômeno único e os cientistas não têm conhecimento de qualquer outra tempestade semelhante em qualquer lugar do universo. Os hexágonos de Saturno são uma manifestação das maravilhas que o nosso universo é capaz de criar, mas não são a única característica intrigante que o planeta tem a oferecer. Ao analisar os dados da Voyager, os cientistas notaram a presença de algo peculiar, raios misteriosos que percorrem todo o planeta. Contudo, durante a missão Cassini, algo ainda mais intrigante surgiu: a ausência dessas características fantasmagóricas. Essa descoberta aprofundou ainda mais o mistério por trás desse fenômeno inexplicável. Uma observação mais detalhada revelou que esses raios geralmente apresentam uma aparência escura quando vistos de cima. No entanto, quando observados de baixo, assumem um aspecto brilhante. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a causa dessas listras misteriosas, mas observaram que elas reaparecem sazonalmente durante a primavera e o outono de Saturno, equivalentes a 4 estações em nosso planeta. Vale ressaltar que cada estação em Saturno dura aproximadamente 7 anos terrestres. Supõe-se que esses raios se originem de partículas de poeira nos anéis de Saturno, que se separam de pedaços gelados e flutuam independentemente acima do restante dos detritos gelados. A interação dessas partículas com o campo magnético de Saturno pode desencadear o fenômeno. Quando o vento solar interage com o campo magnético saturnino, cria um ambiente eletricamente carregado. Apesar de outros gigantes em nosso sistema solar também possuírem anéis, como Júpiter, os anéis de Saturno são os maiores e mais distintivos. Os 7 anéis foram nomeados na ordem de sua descoberta e estão posicionados ao longo do equador de Saturno. Esses anéis começam a aproximadamente 4.300 milhas do núcleo do planeta e se estendem por uma distância impressionante. O E-Ring, por si só, abrange uma distância de cerca de 75.000 milhas a 260.000 milhas. Para dar uma ideia de escala, imagine uma estrada estendendo-se por toda a extensão do anel eletrônico de Saturno, desde os seus fios externos até o limite interno. Se você dirigisse continuamente a uma velocidade de 100 milhas por hora, levaria mais de 2,5 meses para viajar de uma extremidade da estrada até a outra. Além disso, se levarmos em conta o tênue anel Phoebe, que se estende aproximadamente 100 a 270 vezes o raio de Saturno, ele compartilha uma forma distinta semelhante ao próprio planeta. Os anéis de Saturno são notavelmente planos e observações detalhadas indicam que em certas áreas podem atingir uma espessura de aproximadamente 0,6 milhas. No entanto, os anéis principais são surpreendentemente finos, medindo apenas 32 pés de espessura. As partículas nos anéis de Saturno possuem uma ampla variedade de tamanhos, que vão desde minúsculos grãos gelados, semelhantes à poeira, até fragmentos substanciais. Há quase 4 séculos, o conhecimento sobre Saturno era limitado. Quando Galileu apontou seu telescópio para Saturno, descreveu o gigante gasoso como tendo orelhas ou alças, que hoje identificamos como as protuberâncias alongadas e os magníficos anéis de Saturno. Com seu modesto telescópio, Galileu não conseguiu distinguir os detalhes intrincados dos anéis, confundindo-os com grandes corpos celestiais posicionados em ambos os lados do planeta. Atualmente, pensamos que sabemos quase tudo sobre os impressionantes anéis do 6º planeta.
No entanto, esses anéis continuam a desafiar nossas expectativas. As partículas dos anéis de Saturno, compostas quase inteiramente de água gelada, estão envolvidas em um delicado equilíbrio entre duas forças opostas. A atração gravitacional de Saturno as puxa em direção ao planeta, enquanto sua velocidade orbital tenta impulsioná-las para longe. Os cientistas espaciais há muito se questionam se o planeta evoluiu com seus anéis, e as últimas descobertas indicam que Saturno nem sempre teve esse peculiar recurso. Por mais de 90% de sua existência, o gigante gasoso não possuía anéis. A questão que permanece é como e quando esses anéis se formaram? Uma possibilidade é que os anéis de Saturno tenham se originado mais tarde durante a existência do planeta, quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram entre si. Essas colisões podem ter sido desencadeadas pela influência gravitacional da passagem de asteroides ou cometas. Um estudo de 2016 apresentou outra ideia intrigante, sugerindo que os anéis podem ser os remanescentes de planetas anões. Essa teoria propõe que planetas anões que encontraram seu fim em um passado distante, agora existem como os enigmáticos anéis que cercam Saturno. Alternativamente, os anéis podem ter se originado a partir de uma grande lua que colidiu com o maior satélite de Saturno, Titã, no passado. Os cientistas identificaram uma possível lua chamada Crisálida, que existia antes da formação dos anéis de Saturno. Através de simulações de computador, descobriram que a Crisálida tinha tamanho semelhante ao da terceira maior lua de Saturno, a Iapetus, em um período anterior. A interação gravitacional entre Saturno e Netuno causou uma inclinação e oscilação no eixo do planeta anelado, levando a ângulos variáveis nos quais observamos os anéis de Saturno. Titã exerce sua gravidade no planeta e se afasta rapidamente, à medida que nossa Lua também se distancia da Terra, mas a uma taxa mais lenta. Cerca de 100 a 200 milhões de anos atrás, Titã e Crisálida entraram em ressonância e à medida que Titã migrava para fora, as forças gravitacionais desestabilizaram a órbita da Crisálida. Isso resultou na aproximação da Crisálida de Saturno e eventual dilaceração pela gravidade do planeta. Quase 99% da Crisálida foi absorvida pelo gigante gasoso e o restante de 1% deu origem ao impressionante sistema de anéis que observamos hoje. De acordo com uma pesquisa recente, estima-se que a idade dos anéis de Saturno seja aproximadamente entre 100 e 400 milhões de anos. No entanto, sua existência pode estar prestes a chegar ao fim. Um verdadeiro feito celestial está causando o derretimento dos majestosos anéis de Saturno e em mais de 100 milhões de anos, eles provavelmente desaparecerão sob a influência da radiação solar ou nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais. As partículas de poeira dos anéis de Saturno às vezes tornam-se eletricamente carregadas e perturbadas quando impactadas por rochas espaciais. Nesse cenário, as partículas de poeira aderem ao campo magnético de Saturno, sendo atraídas para o topo da atmosfera do gigante gasoso. À medida que Saturno orbita o Sol, o planeta e os seus anéis se inclinam, alterando a quantidade de radiação emitida em suas camadas anelares internas e afetando a intensidade da chuva de gelo nos anéis. A NASA relata que o anel do sexto planeta do Sistema Solar está se esgotando a uma taxa extremamente rápida, estimando a perda de um volume equivalente a uma piscina olímpica a cada 30 minutos. Recentemente, após 4 décadas de pesquisa, cientistas revelaram a cascata de chuva circular que cai sobre Saturno, impactando a atmosfera do planeta. A cada segundo, uma surpreendente quantidade de até 6.000 libras de partículas geladas, previamente bombardeadas por radiação ultravioleta solar, descem graciosamente para o planeta. Durante essa jornada atmosférica, a energia acumulada é transferida para o ambiente circundante por meio de colisões com outras partículas, contribuindo para o aquecimento atmosférico de Saturno e podendo causar faixas brilhantes nos hemisférios norte
norte e sul. Além da chuva nos anéis de Saturno, a Lua Encelado, uma lua de Saturno, lança jatos de água gelada para o espaço a partir do seu oceano subterrâneo. Algumas dessas minúsculas partículas são influenciadas pelo campo magnético de Saturno e forças gravitacionais, fazendo-as chover sobre a atmosfera gasosa do gigante. Esse fenômeno é conhecido como a chuva da Lua. A chuva nos anéis de Saturno é uma mistura de produtos químicos, incluindo compostos orgânicos como água, butano, propano, metano, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. No futuro, essa mistura pode alterar a composição da atmosfera do gigante gasoso em termos de oxigênio e carbono, embora isso por si só não seja suficiente para permitir a emergência de vida em Saturno. No entanto, o que dizer de suas luas? Recentemente, Saturno reafirmou seu papel como o rei das luas do Sistema Solar, com a descoberta de 62 novos satélites orbitando o planeta anelado. Isso elevou o total de luas conhecidas para 145, sendo Titã e Encélado os objetos de grande interesse para os cientistas. Ambos os satélites possuem pelo menos um ingrediente essencial para a vida. Titã é conhecido por sua atmosfera espessa e pela presença de moléculas orgânicas, incluindo hidrocarbonetos complexos, considerados blocos de construção para a vida. Por outro lado, Encélado abriga um oceano subterrâneo de água líquida, tornando-se um candidato promissor para hospedar vida ou fornecer condições propícias para sua existência. Titã possui uma atmosfera densa, semelhante a de um planeta semelhante à Terra, composta principalmente por nitrogênio. Além disso, Titã apresenta rios, lagos e mares em sua superfície. Mas, diferentemente da Terra, esses corpos líquidos consistem em metano e etano. O metano, associado aos processos metabólicos de muitos organismos como fonte de energia, levanta questões sobre a possibilidade de vida em Titã, apesar de suas condições inóspitas, como temperaturas de congelamento em torno de menos 290 graus Fahrenheit. Os cientistas propuseram uma possibilidade alternativa envolvendo uma molécula chamada acrinolitrila. Essa molécula tem a capacidade potencial de formar estruturas estáveis e flexíveis semelhantes a membranas celulares, criando folhas finas que poderiam, por sua vez, formar pequenas esferas ocas, chamadas exotossomos. Esses exotossomos agiriam como recipientes microscópicos para armazenamento e transporte. O Observatório ALMA detectou quantidades significativas de acrilonitrila na atmosfera de Titã, sugerindo que essa substância pode atingir a superfície do satélite. Ao longo da existência de Titã, os pesquisadores calcularam que o lago Ligeia em Titã poderia ter acumulado acrinolitrila suficiente para criar aproximadamente 10 milhões de exotossomos em cada mililitro de líquido. Isso supera a abundância de aproximadamente 1 milhão de bactérias por mililitro de água costeira encontrada na Terra. Em 2007, a NASA lançará o drone Libélula para examinar profundamente o satélite, trazendo-nos mais perto de entender se a vida poderia se formar em um corpo celestial como Titã. Esperamos descobrir ainda mais candidatos à existência de vida extraterrestre dentro do nosso sistema solar. Fique ligado para atualizações sobre as últimas descobertas na exploração espacial. Agradecemos por assistir a esse vídeo.